Vejam só, pessoal, a declaração de um vereador. E assim ele diz: se eleito for, vou implementar a pena de morte no Brasil. Isto é impossível. Para um vereador, isto é impossível. Eu sou o professor Calazans, do Instituto Professor Calazans. E nós vamos conversar aqui hoje por que isto é impossível e quais são as oportunidades que nós oferecemos no IPK, no Instituto Professor Calazans, para que um vereador ele esteja politicamente e juridicamente preparado. Embora eu esteja falando sobre um vereador, a nossa concepção vale para todo e qualquer político e também como aqueles interessados em se envolverem na arte política, seja assessor, estudante e assim por diante. E eu vou explicar mais à frente as vantagens e os benefícios que o IPK, Instituto Professor Calazans, pode oferecer a esses profissionais. Por que é impossível, Calazans? É impossível porque pena de morte no Brasil é uma cláusula pétrea, né? E é da esfera federal. Tá? Então, vamos lá. Então, o vereador é da esfera municipal. Nós vamos estudar em nosso curso como é que as diferentes esferas se comunicam e como é que as leis se comunicam. Mas quando um vereador, em propaganda política, ele vem à mídia e fala que vai implementar a pena de morte, eu faço a seguinte pergunta: essa declaração na realidade, teve um resultado positivo para ele ou um resultado negativo? Será que não estaria ele, infelizmente, se manifestando um ignorante, ou seja, um desconhecedor das leis? Esta declaração depois a seu favor ou contra ele? Desconhecendo assim ele se revelando, se manifestando, se declarando, ele mostra que conhece, que desconhece preceitos basilares da arte política. Assim sendo, o professor Calazans propõe uma máxima de políticos cultos e políticos preparados. Por que cultos? Porque nós vamos abordar uma margem muito grande de direito político e também cultura geral para que o vereador, embora eu esteja enfatizando o vereador, isso vale para qualquer político, ele esteja preparado para a arte de bem politicar, ok? Então, vamos lá. Em nosso curso, que tem como base a frase políticos cultos e preparados, ele tem duas frentes principais, além de outras frentes que nós vamos discorrer durante o nosso curso. Mas uma das primeiras é comunicação. Nós acompanhamos algumas campanhas políticas e nós vimos que muitos políticos, em suas campanhas, ficam mais explicando o que falaram do que propriamente apresentando o plano de governo. Por outro lado, nós temos tido, ultimamente, muitos políticos sendo prejudicados juridicamente, trazendo responsabilidade por suas declarações. Então, a nossa comunicação, o nosso curso, o IPK, ele propõe um modo de comunicação onde nós vamos estudar o que é comunicação, princípios e fundamentos da comunicação, persuasão, uma coisa muito importante, responsabilidade jurídica na comunicação. Você pode responder por injúria, por difamação, por calúnia, você pode ter
o seu mandato cassado. Olha só que coisa complicada. Então, a comunicação, ela é muito vasta, e nós vamos não apenas aprender a comunicação na teoria, mas nós vamos propor oficinas para que você possa aprender o que é discussão, o que é debate. São coisas diferentes. E, às vezes, nós vemos políticos que partem por uma discussão quando, na realidade, era um debate, ou vice-versa. Isto parece simples. Até para se estudar não é muito complicado, não. Mas, dentro da atividade política, isso pode ser complicado. Direito, então, nós teremos um vasto estudo do direito. O que é direito constitucional, direito civil, direito de processo civil, direito penal e tudo aquilo que se relaciona à atividade do político. Tá? Dentro da comunicação, como eu já disse, nós vamos ver o que é debate, palestra, como é que um político prepara uma palestra, lembrando que sempre partiremos da teoria e da prática. Tá? Discussões, entrevistas, como eu já disse, né? Muitos políticos têm tido a sua carreira política comprometida por causa da comunicação, o que ele falou em entrevista, ou uma apresentação. Existem técnicas da entrevista, técnicas do interrogatório, técnicas da pergunta, como fazer essas perguntas, mais importante, como responder. Eu não tenho a menor dúvida de que o nosso curso ele tem, sim, por finalidade preparar e muito bem o nosso político nesse sentido. Embora eu esteja falando sobre esses itens, o curso ele é mais extenso e mais coisas nós vamos aprender. Em relação ao direito, muitas coisas. Direito constitucional, Constituição Federal, direito civil, direito penal. Olha só que coisa interessante. Direito administrativo é uma área importantíssima. O político ele não pode não saber direito administrativo. E mais importante ainda, eu vou dar essas aulas, nós daremos essas aulas, dentro do contexto totalmente prático, muito pouca teoria, não que seja pouca, mas toda teoria ela será prática. Então, nós vamos mostrar um caso, um tópico teórico, paralelamente, nós vamos aí mostrar o aspecto prático de como é que ocorre. Nós tivemos agora, nós estamos em 2022, um político que foi ali para a Ucrânia e fez algumas declarações. E essas declarações, então nós vamos falar da responsabilidade, da imunidade, da impunidade. Ele tem imunidade? Qual é o limite da sua imunidade, se é que ele tem? Vamos entender que imunidade não é diferente, é diferente de impunidade. Então, quando nós estudarmos a responsabilidade jurídica do político, nós vamos trazer casos reais, nacionais e internacionais, recorrentes, atuais, e vamos fazer uma análise jurídica, uma coisa bem prática, para que você tenha uma compreensão bem clara de tudo aquilo que nós estamos falando. E uma coisa muito importante, eu como professor de direito há mais de 20 anos, eu vou fugir do juridiquês, ou seja, você fique ciente que você não precisa ser formado em direito para que você possa entender a aula do professor Calazans. A aula do professor Calazans será muito prática, haverá teoria, não tem como fugir, mas da teoria partiremos para casos reais para que possamos concatenar, entender a aplicação prática daquilo que nós estamos estudando. Políticos cultos e preparados. A abordagem da comunicação e do direito, entre outros tópicos, será importante. Lembrando que será sempre dentro do aspecto prático e o aspecto operacional. Para que você tenha mais informações, aqui na descrição desse vídeo, nós teremos todas as informações de como você acessar o nosso site e acessar o nosso curso e também ser um membro dessa nova concepção. Direito político, ciências políticas, dentro de um aspecto teórico, um aspecto prático, em que você vai se deliciar.
A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estudo com o professor Calazans. Para mim, sempre será um prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.